que para simplificação chamaremos de TBI, é composto de alguns subsistemas que veremos a seguir. O módulo de controle eletrônico, o MCE. O sistema de suprimento de combustível. Os sensores de coleta de dados instalados no motor. E o sistema de ignição mapeada. Vamos iniciar pelo módulo eletrônico de controle, MCE, que é esta peça. Este componente é um microprocessador que, usando as informações fornecidas pelos sensores, controla a quantidade de combustível liberada, a rotação da marcha lenta e o avanço da centelha nas velas. E, além disso, controla também o funcionamento correto do motor, como veremos mais adiante. Vamos conhecer agora a unidade TBI. Estamos nos referindo a este conjunto, instalado no coletor de admissão, no mesmo local onde estaria o carburador. Esta unidade é composta de duas peças: o corpo da borboleta do acelerador e o suporte da válvula injetora. O corpo da borboleta do acelerador contém a borboleta que controla a aceleração e a rotação do motor, e o sensor da posição da borboleta TPS e a válvula de controle de ar da marcha lenta, IAC. Esta válvula é composta por um motor cujo funcionamento é comandado pelo MCE e que permite a entrada de maior ou menor quantidade de ar para o coletor durante as alterações de carga no motor, através de alterações bruscas da borboleta do acelerador. No suporte do injetor, vamos encontrar, além dos dutos de combustível, a válvula injetora ou injetor. Esta peça é uma válvula eletromagnética que permite a liberação do combustível sob forma de jato. Quando o módulo de controle eletrônico, MCE, envia pulsos ao injetor, o campo magnético gerado por esta corrente na bobina interna afasta a agulha, permitindo a injeção. Interrompido o pulso por ação da mola, a agulha retorna à sua sede, cortando o jato. Este processo demora alguns microsegundos e ocorre centenas de vezes em um pequeno espaço de tempo. Em nossa animação, tornamos o processo mais lento para sua melhor compreensão. O outro componente instalado no suporte do injetor é a válvula reguladora de pressão do sistema. Como este sistema é alimentado por bomba elétrica, a vazão de combustível é constante. Para que a pressão não suba infinitamente, esta válvula é inserida no circuito. Neste desenho, vamos entender seu funcionamento. Ela é composta de um diafragma constantemente pressionado por uma mola. Isto obriga a válvula a manter fechada a passagem de retorno de combustível para o tanque. Com o aumento da pressão do combustível, a força da mola é vencida, abrindo o retorno de combustível para o tanque. Desta forma, a pressão de combustível se mantém constante. Agora que já vimos o funcionamento de cada um dos componentes alojados na unidade TBI, vamos vê-los funcionando juntos. Entretanto, ainda não vimos como o combustível é pressurizado. O responsável por este trabalho é esta bomba elétrica de roletes. Vamos ver como ela funciona. Assim que ligamos o veículo, a energia elétrica faz o motor da bomba girar, aspirando combustível do tanque, provocando a abertura da válvula de retenção. Esta válvula garante que todos os dutos permaneçam pressurizados quando a bomba está desligada. Com o funcionamento do motor, o combustível é comprimido a partir da bomba até o injetor e a válvula reguladora de pressão que vimos anteriormente. Como os roletes pressionam o combustível, vamos ver nesta outra animação. Um rotor excêntrico comprime o combustível contra as paredes da carcaça, forçando a circulação do mesmo. Caso ocorra um entupimento ou uma obstrução no sistema de retorno de combustível, abre-se esta válvula de segurança, impedindo o aumento descontrolado de pressão nos dutos, o que poderia provocar vazamento. Esta é a posição de montagem de bomba e do filtro no veículo. Sobre ela, existe esta proteção em chapa estampada. Para a visualização de todo o circuito, vamos percorrer o caminho do combustível. A partir do tanque, ele é aspirado pela bomba. Passa por um filtro de onde vai para o suporte do injetor. E neste passa pelo injetor e pela válvula reguladora de pressão,
de onde retorna ao tanque. Vamos agora ver quais são os principais sensores instalados no motor que enviam sinais ao MCE. Este é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Ele é montado na caixa da válvula termostática e altera sua resistência com a variação da temperatura. Com a informação deste sensor, o MCE comanda o volume de combustível injetado, a quantidade de ar da marcha lenta, o avanço da centelha e o funcionamento do ventilador do radiador. O sensor da posição da borboleta do acelerador, TPS, informa ao módulo MCE a quantidade de ar admitido no coletor. Ele é composto por um reostato alimentado com a tensão de referência, enviada pelo MCE. Ao eixo do reostato está acoplado o eixo da borboleta do acelerador. Com a rotação da borboleta, ocorre a variação da resistência, alterando a tensão que retorna ao módulo MCE. Com a informação do TPS, o módulo comanda a quantidade de combustível injetado, a variação no sincronismo das injetadas. Em alguns casos, até o corte total de combustível. Sobre estas situações, voltaremos a falar mais adiante. O próximo componente a ser comentado é o sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, ou MAP. É esta peça que está ligada ao coletor de admissão por esta mangueira. Sua função é dupla: informar ao MCE o valor de pressão absoluta reinante no coletor de admissão. E durante a partida, informa ao módulo a pressão atmosférica. Este valor é atualizado durante o funcionamento do motor. Em função destas duas pressões, o MCE ajusta a quantidade de combustível à necessidade do motor para manter a mistura dentro dos parâmetros ideais. Além dos sinais enviados pelos sensores, o MCE recebe também os chamados sinais de referência. São eles: voltagem da bateria, pulsos de referência do distribuidor, pulso da bobina, sinal da partida, sensor de velocidade do veículo, sensor da transmissão automática, sensor do condicionador de ar e ainda o sinal de diagnóstico. A voltagem da bateria é importante, pois se esta for baixa, o débito do injetor será pequeno. Então o MCE corrige o tamanho do pulso em função da rotação do motor e da pressão do coletor de admissão. Os pulsos da referência do distribuidor, o pulso da bobina e o sinal de partida servem para indicar o momento da liberação das injetadas. Sobre estes sinais, falaremos quando tratarmos do funcionamento do sistema no módulo 2 desta. Como vimos no módulo anterior, o sistema de injeção eletrônica de combustível com injetor único no corpo da borboleta tem seu funcionamento controlado por um microprocessador. Todo o combustível que alimenta o motor é debitado por um único injetor, localizado neste ponto onde ficaria o carburador. Processando as informações fornecidas pelos sensores do motor e os sinais de referência, o módulo de controle eletrônico, ou MCE, reconhece e classifica as diversas variáveis e as usa para controlar a quantidade de combustível a ser injetada no motor. O MCE foi programado para manter a relação de mistura ar-combustível a maior parte do tempo possível dentro do valor ideal para cada condição do motor. Como isto acontece? Os sensores do motor enviam a cada instante informações básicas sobre as condições de seu funcionamento, e o sistema de ignição fornece pulsos de referência ao MCE. Estes sinais de referência da ignição são muito importantes, pois eles é que determinam o momento de início da injeção durante a maior parte do tempo em que o motor está funcionando. Em função dos sinais de referência da ignição, os pulsos no injetor podem ser sincronizados ou sem sincronismo. Vamos chamar de pulsos sincronizados quando para cada sinal da ignição ocorre uma injetada de combustível. É desta forma que o nosso sistema trabalha a maior parte do tempo.
Chamamos os pulsos dos injetores de não sincronizados quando eles ocorrem em função de um comando especial vindo do módulo de controle eletrônico, sem levar em conta o sinal de referência da ignição. Este recurso é usado pelo MCE para enriquecer a mistura ar-combustível durante as acelerações, através do aumento do número de injetadas. Sobre este assunto falaremos mais adiante. Mas não é só a quantidade de vezes que o injetor abre que determina maior ou menor quantidade de combustível injetado. Também o tempo que ele permanece aberto produz o mesmo efeito. A este tempo que o injetor permanece aberto chamamos tamanho de pulso. Se os pulsos forem longos, como resultado teremos uma mistura rica. Se os pulsos forem curtos, a mistura será pobre. O tamanho do pulso é relacionado com a temperatura do motor. Sabemos que para o motor frio funcionar, a mistura deve ser mais rica e, portanto, os pulsos deveriam ser longos. À medida que o motor se aproxima da temperatura normal de funcionamento, os pulsos devem ser mais curtos e a mistura poderá ser mais pobre. Vamos ver, por exemplo, o que ocorre durante a partida com um motor frio. Os sinais de referência da ignição indicam rotação muito baixa. Então, o MCE, usando a informação do sensor de temperatura, o CTS, torna os pulsos mais longos, fazendo com que a mistura se torne rica, facilitando assim o início do funcionamento do motor. No início do funcionamento, a rotação do motor e o vácuo no coletor aumentam, indicando ao MCE que é hora de tornar a mistura menos rica. Uma situação que pode ocorrer durante a partida a frio é o encharcamento do coletor por excesso de combustível. Neste caso, mantemos o acelerador pressionado, garantindo que a borboleta fique com mais de 60% de abertura. Como a rotação do motor está baixa e a pressão do coletor está muito próxima da pressão atmosférica, o MCE provoca diminuição do tamanho dos pulsos para valores menores que 1 microsegundo, mantendo a mistura muito pobre, cerca de 20:1, até que o motor comece a funcionar. Vamos agora analisar estas 3 situações que ocorrem normalmente durante o funcionamento do motor. Nas acelerações, a rápida movimentação de abertura da borboleta, além de alterar a informação do TPS, provoca uma queda no vácuo do coletor, alterando o sinal do MAP. O MCE reage desvinculando o número de pulsos no injetor, do sinal de referência da ignição, enriquecendo assim a mistura. Neste momento, o funcionamento do sistema de injeção é sem sincronismo. Com o aumento da rotação do motor, o funcionamento do sistema volta a ser sincronizado e a mistura volta ao seu valor normal. Durante as desacelerações, o fechamento da borboleta, além de provocar um aumento no vácuo do coletor, alterando o sinal do MAP, altera o sinal do TPS. O MCE reage, diminuindo o tamanho dos pulsos, apesar de manter o sincronismo com o sinal de referência da ignição, provocando o empobrecimento da mistura até que a rotação do motor atinja valores compatíveis com a posição da borboleta. Pode também ocorrer a situação de freio motor, onde a borboleta estará totalmente fechada e a rotação do motor estará alta. Nesta condição, o MCE poderá provocar o corte total de combustível até que a rotação do motor atinja valores próximos da rotação de marcha lenta. Convém lembrar que em todas as situações de variação de rotação no motor, seja por alteração na posição da borboleta, ou seja por acoplamento da embreagem do condicionador de ar, por exemplo, entra em ação a válvula corretora de ar da marcha lenta, IAC. Além de controlar o funcionamento do motor durante todo o tempo e em todas as situações, o MCE também executa outras funções importantes que são: controlar a entrada em funcionamento do motor do ventilador do radiador, desligar o compressor do condicionador de ar durante as ultrapassagens com abertura da borboleta do acelerador maior que 75%, comandar o acoplamento da embreagem do conversor de torque, TCC, nos veículos com transmissão automática. E ainda, permitir diagnósticos rápidos por meio de comunicação com o equipamento de diagnose TEC 1, cuja utilização será vista mais adiante e mais. Se durante o uso do veículo, os sensores ou os sinais de referência funcionarem mal,
O MCE assume os valores registrados em sua memória programada, possibilitando que o motor continue funcionando, mesmo que de forma irregular. Neste caso, no painel do veículo deverá acender-se a luz de advertência de anomalia. Este é o sinal que o carro deve ser levado para serviço. Três diferentes
nas velas. Quando o motor começa a funcionar e a sua rotação sobe para mais de 600 RPM, a tensão gerada pela bobina impulsora aumenta. O MCE reconhece este aumento e aumenta a tensão na linha derivação. Com este aumento de tensão, imediatamente, o módulo da ignição, cumprindo sua função de relé, muda a posição da chave de controle interligando a bobina de ignição ao sinal de controle proveniente do MCE. Quando isto ocorre, os sinais que vão para a bobina e que geram o sincronismo das centelhas passam a ser controlados pelas condições de operação do motor, pelos sinais enviados pelo sensor MA, pelo sensor de temperatura do motor CTS e pela continuação dos sinais gerados pela bobina impulsora do distribuidor. Os sinais recebidos pelo MCE são processados e geram os pulsos de comando, obedecendo às regras gravadas numa parte do MCE chamada PROM, ou memória programável. O PROM é um componente eletrônico que contém a gravação das especificações de calibração de uso. A grande vantagem que este sistema oferece sobre os outros é que o seu módulo de controle eletrônico tem capacidade de avaliar constantemente o funcionamento do motor. E quando houver uma irregularidade que ele não consiga corrigir eletronicamente, grava esta irregularidade em uma memória e avisa ao motorista por meio de uma lâmpada no painel que alguma coisa está ocorrendo de errado com o sistema de injeção. Já para o mecânico ou recepcionista, esta lâmpada tem outra função. Por meio desta lâmpada e com o uso desta chave, o técnico pode receber do MCE os códigos de defeitos gravados em sua memória. Para que isto ocorra, interligamos com o auxílio da chave os terminais A e B do conector ALDL. Este conector está instalado abaixo do porta-luvas junto ao MCE. Feita a interligação, a lâmpada passa a piscar de forma cadenciada, indicando por meio da quantidade de vezes que acende números a serem anotados. Os números são compostos por uma sequência de piscadas rápidas, seguida de um intervalo e novamente uma sequência rápida de piscadas. Cada sequência numérica é repetida 3 vezes. A primeira sequência numérica é sempre o número 12, que indica a ausência de sinal de referência do distribuidor. Isto poderá ser um defeito real, bem como pode indicar apenas que o motor não está girando. Os códigos de defeitos aparecem sempre em sequência crescente. Após todos os códigos terem sido passados, o ciclo se repete, isto é, o sistema volta a indicar código 12. De posse de todos os códigos anotados, consultamos a informação técnica ou o manual de reparações para transformarmos os códigos numéricos em diagnósticos. Uma vez corrigidos os defeitos apontados, temos que apagar a memória de defeitos do MCE para que a lâmpada indicadora pare de acender. Para isto, desligamos o fusível de proteção do MCE na caixa de fusíveis. Apesar de simples, o sistema de autodiagnóstico não é completo. Por este motivo, o ideal é usarmos o equipamento de diagnose TEC 1. Quando interligado ao TEC 1, o MCE passa a este as informações sobre as irregularidades. Então, por meio de mensagens numa tela, o TEC 1 revela o que está ocorrendo no motor do veículo. Embora o TEC 1 seja uma ferramenta muito poderosa, ele não pode substituir o seu conhecimento e sua habilidade. Para obter o melhor rendimento dessa ferramenta, você precisará ter um conhecimento profundo dos sistemas dos veículos. Recomenda-se que você use o TEC 1 em conjunto com o manual de serviço do veículo que você está diagnosticando. Este é o conjunto TEC 1 que vamos demonstrar. O kit do equipamento se compõe de manual do operador e manual do cartucho MCE 1991 deste computador, que é o TEC 1 propriamente dito. Este cabo de conexão que permite a interligação do TEC 1 através do terminal ALDL com o MCE do veículo a ser testado. E também permite a conexão do TEC 1 com a bateria, de onde ele receberá energia para funcionar. Deste adaptador para autoteste,
e deste conjunto de cabos e interface que permitem a conexão do TEC-1 com um microcomputador, impressora e mesmo com outro TEC-1 via linha telefônica. E finalmente, o cartucho MCE 1991, que foi desenvolvido especialmente para os veículos fabricados pela GM do Brasil, equipados com TBI. Vamos iniciar inserindo o cartucho MCE 1991 no TEC-1. A operação é bastante simples, uma vez que o cartucho só entra em seu alojamento se for inserido na posição correta. Ao empurrarmos o cartucho, estas travas deverão produzir ruído característico ao atingirem seus alojamentos. É o sinal de que o cartucho foi bem interligado. O TEC-1 tem em suas funções uma rotina de autoteste. Vamos iniciar o uso do equipamento com esta rotina. Para este teste, o cartucho MCE 1991 não deve estar conectado ao TEC-1. Instale o adaptador para autoteste ao conector ALDL do TEC-1. Conecte o terminal de alimentação ao soquete acendedor de cigarros e ligue a chave de ignição, sem dar partida no motor. Pressione a tecla Enter por 3 segundos. Aparecerá no visor a mensagem Autoteste. Pressione uma das teclas numeradas de 0 a 8. Cada tecla pressionada inicia a rotina de teste de uma determinada função. Pressionando-se a tecla 9, o TEC-1 executa toda a rotina de testes. Para sair desta situação e voltar ao modo de operação, basta pressionar a tecla Exit. Agora que já testamos o equipamento, vamos ver para que serve cada uma de suas teclas. As teclas Yes e No servem para responder perguntas feitas pelo TEC-1. Pressionaremos Yes se a resposta for positiva e No quando a resposta for negativa. Se o TEC-1 estiver monitorando variáveis, pressionando Yes, as variáveis avançam e pressionando No, voltam à tela as variáveis anteriores. As setas para cima ou para baixo fazem par de variáveis avançar ou retroceder quando o TEC-1 estiver operando na função transiente. As teclas de 0 a 9 ou F0 a F9 servem para dar respostas numéricas ao TEC-1 ou para selecionar funções descritas no menu. A tecla Enter serve para indicar ao TEC-1 que o número digitado na tela está completo e deve ser lido. A tecla Exit serve para sair da função em operação, retornando ao procedimento anterior. Com o cartucho MCE 1991 instalado e já tendo noção da função das teclas, vamos finalmente operar o equipamento. Não tenha medo, o equipamento é bastante robusto e se você apertar alguma tecla errada, não causará nenhum dano ao TEC-1. O máximo que poderá acontecer será você ter que reiniciar o processo. Conectar o TEC-1 ao veículo é simples. Ligue o terminal ALDL do equipamento ao terminal ALDL do carro. Este terminal está do lado direito do carro, abaixo do porta-luvas. Conecte o cabo de alimentação ao alojamento do acendedor de cigarros e ligue a chave de ignição. No visor aparece a primeira pergunta. Escolha o idioma. F0, português. F1, espanhol. F2, inglês. Para responder, aperte a tecla correspondente. No nosso caso, escolhemos F0. Em seguida, é feita a pergunta sobre o ano de fabricação do veículo. No nosso caso, pressionamos a tecla 1, já que estamos trabalhando com um veículo 1991. Nova pergunta. Agora, sobre a cilindrada do motor. A resposta nossa foi sim, por isso pressionamos a tecla Yes. E finalmente surge na tela as opções de trabalho ou funções disponíveis. Note que a cada 3 segundos o TEC-1 muda a informação da tela. Vamos resumir o significado destas funções. F0, listar dados. Nesta função, surgem na tela variáveis monitoradas pelo MCE e transferidas para o TEC-1. Por exemplo, rotação de marcha lenta e rotação de marcha lenta ideal.
Interpretando estas informações, poderemos encontrar discrepâncias, o que nos indicará que algo está errado no sistema. Vamos pressionar F0 e no visor surgem duas opções. F0, diagnóstico. F1, teste de estrada. Em ambos os casos, teremos disponíveis os mesmos tipos de variáveis. Entretanto, na função diagnóstico, o MCE fixa alguns valores e, por este motivo, o carro não deve ser movimentado nesta função. Se quisermos movimentar o veículo, devemos escolher a função teste de estrada. E no canto superior direito da tela, surgirá a sigla TE. Como podemos ver, as variáveis mudam aos pares na tela, cada vez que pressionamos a tecla Yes. Se quisermos fixar a primeira linha de variáveis, pressionamos a tecla F0. Surge um asterisco na primeira variável e, ao pressionarmos Yes, só mudamos a segunda variável. Se pressionamos F1, desbloqueamos a primeira variável. Se pressionamos novamente F1, fixamos a segunda variável. Para voltarmos ao menu inicial, basta pressionarmos a tecla Exit tantas vezes quanto necessárias, lembrando que cada vez retornamos à função anterior à da tela. No menu principal, vamos ver o significado da função F1. Nesta função, as mesmas variáveis são mostradas na tela e podemos operá-las da mesma forma que na função F0, listar dados. Entretanto, nesta função, o TEC1 impõe algumas condições de teste ao MCE. Na tela, durante a exibição de variáveis, surge no canto direito as letras V, E, R. A função F2, código de falhas, permite a leitura em tela dos códigos de defeitos registrados na memória do MCE. Essas informações permanecem em tela durante 3 segundos e são substituídas por um novo código. O ciclo de código se repete até que acionemos a tecla Exit. A próxima função, F3 transiente, é muito útil para localizar defeitos intermitentes, pois nesta condição o TEC1 gera um arquivo de informações que, quando consultados, nos dará ótima condição de diagnóstico. Escolhendo F3, surgem as opções diagnóstico ou teste de estrada. Optando por qualquer uma das duas, surgem na tela 5 opções que precisam ser bem entendidas. F0, código qualquer. Se escolhida esta opção, o TEC1 entende que quando ocorrer no motor um defeito de qualquer código relacionado na memória do cartucho MCE 1991, ocorrerá o disparo. E as informações anteriores e posteriores ao fato poderão ser consultadas, usando a função F3, rever dados, por meio de busca dos instantes anteriores e posteriores ao disparo, usando para isso as teclas com setas. Se escolhermos a opção F0, devemos optar ainda se queremos o disparo no início, meio ou fim do arquivo. Isto porque a memória do TEC1 tem capacidade para armazenar até 231 amostras. Se nos interessa conhecer o que aconteceu antes do defeito, por exemplo, devemos optar por F1, meio. F1, código único. Nesta opção, deveremos escolher o defeito que provocará o disparo. Feito isto, o TEC1 ficará memorizando todas as leituras até que ocorra o código do defeito escolhido. F2, disparo manual. Neste caso, quando sentirmos a falha, pressionamos uma das teclas gatilhos que são F9, Exit e Enter. Usando F3, veremos o arquivo para levantarmos as causas do defeito. Na função transiente, aparecem 3 tipos de indicações no canto direito da tela. A. Quando um gatilho está armado, aguardando que o defeito ocorra. D. Quando ocorre o defeito e o gatilho atua, efetuando o disparo automaticamente. E números, que indicam o número da amostra com relação ao momento do disparo. Finalmente, na função F4, outros testes, onde no cartucho MCE 1991 só está disponível o chamado modo reserva. A finalidade do modo reserva é comandar a centelha da vela e os pulsos no injetor, através da memória programada do MCE.
O MCE entra em modo reserva em duas condições: sob o comando do TEC 1 ou quando ocorrem falhas no sistema para que o veículo possa ser dirigido até uma concessionária. 2, 3, 4. 1, 2.